A gente vinha falando há um tempão, né? Há meses, né? A expectativa sendo criada, tava aparecendo série da Netflix, né? Todo mundo acompanhando cada episódio. Aí passamos meses criando uma expectativa para esse último capítulo que teria sido ontem, em que, depois de muito conflito, depois de reviravoltas no roteiro, depois dos protagonistas se degladiando, a gente assistiu ontem o último capítulo de uma série chamada O Candidato Tucano. Mas aí você imagina, você tá lá vendo a Netflix, no dia do último capítulo, o aplicativo não funciona, gente. O que aconteceu? Foi você, Juliana Frattini? Você tem algo a ver com isso? Não, imagina. Uma grande frustração, né? Muito, demais. Agora, o Arthur Virgílio e o próprio João Dória já chiaram, já brigaram, já reclamaram, inclusive, do Aécio Neves, né? Que estaria aí está, né? Nos bastidores também fazendo os seus complôs. É impressionante, aliás, como a figura do Aécio Neves, ela nunca consegue estar relacionada com algo positivo, né? Então, o próprio PSDB brigando com os seus membros. Mas, bom, o que complicar de um aplicativo que falha? Um partido gigantesco como o PSDB, que tem meios e capacidade de contratação de tudo quanto é tecnologia, de última ponta, de assessoria para fazer o acompanhamento, e mesmo assim passa por esse problema de falha, né? O Vitorino, estão falando aí nas redes, essa história tá mal contada, tem alguma coisa aí, tem armação, isso é coisa do Leite querendo prejudicar o Dória. Tá rolando um papo desse aí. Você acha que teve armação? Você acha que teve alguma coisa assim? Olha, Aldrin, sabe, eu até queria acreditar que teve uma armação, porque isso colocaria as pessoas num patamar mais elevado, né? Elas são capazes de fazer uma armação desse tipo, de prejudicar uma eleição. Mas eu não tenho confiança, assim, no potencial dessas pessoas em fazer uma armação. Eu acho que elas têm teto, sabe? O sapo sapeia, a maré mareia, e esse pessoal tem teto. Eles não seriam capazes de fazer uma armação. Então, o que deu errado ali é o fato de você usar uma plataforma que não foi utilizada anteriormente para essa finalidade e você colocá-la em uso num processo que deveria ser sagrado. Essa comunicação entre os membros, Vitorino, nem efetiva foi, né? Para levá-los e incentivá-los a votar e fazer o uso correto da ferramenta. O que está chamando a atenção e gerando uma certa desconfiança é que a presidência do partido, a direção do partido, escolheu uma empresa para produzir esse aplicativo, para criar esse aplicativo do Rio Grande do Sul, mais precisamente da cidade de Pelotas, que é, coincidência ou não, a cidade do Eduardo Leite. Isso está gerando um certo zum nas redes. Desconforto. Por que tinha que ser uma empresa de Pelotas, né? Enfim, são especulações, não há nada a se afirmar a respeito, mas que geram uma certa desconfiança. Nós temos uma declaração de ontem do Arthur Virgílio, que também era um dos postulantes a essa vaga aí de candidato do PSDB. Olha o que ele falou ontem sobre essa situação toda. Solta aí, Leandro. Eu vejo duas questões importantes a colocar. A primeira é que nós temos uma bancada que tem se comportado como bolsonarista ao longo das votações mais relevantes, e poderia ser as menos, mas se comporta como bolsonarista. E a segunda é que eu considero o PSDB um caminhão carregado de maçãs boas, mas tem uma que está estragando bastante as outras. Eu dou nome e sobrenome, Aécio Neves. Ui! Dou nome e sobrenome, Aécio Neves. Bom, não é segredo para ninguém, né, que o Aécio não quer a vitória do João Dória e que ele está ajudando o Leite nessa história, né? Você mesmo falou isso antes de sair de férias, né, Vitorino? Você já tinha... O plano dele, o plano do Aécio é que o PSDB não tenha candidato a presidente. Porque se não tiver candidato a presidente, ele tem mais recursos para investir em candidatura de deputado. Esse é o plano Aécio. Pergunta, de que lado fica Bruno Araújo, o atual presidente do PSDB? Fica contra o Dória. Eita!
Porque o Dória, ele deixou a presidência do PSDB, mas na verdade ele tentou dar um golpe no Bruno Araújo e tirar o Bruno Araújo de lá para ele voltar a ser presidente. Então o Bruno é contra o Dória. O Dória está praticamente sozinho nessa história, né? Pelo menos em grandes caciques. Quem que ele tem? Tem o Fernando Henrique? O Fernando Henrique não está se envolvendo na campanha. Como sempre. Ele está usando... ele só fala que vai votar no Dória e tal, mas ele não se mexeu. Então, você pode ver que tem caciques importantes que estão com o Leite. É muito ruim ver um candidato como o João Dória, que tem uma potência muito grande de capacidade de realização, porque ele é um realizador, né? Em todos os âmbitos da vida dele profissional, mesmo antes da política, ele já era um realizador. E bom de marketing, né? Tanto é que uma das comunicações dele mais recentes desconstrói todas as críticas que ele sofre, né? Todas as chacotas, e eu acho que isso é muito interessante. Agora, ele tem muita inimizade institucional. Ele não tem um amparo institucional dos pares. Então, mesmo ele sendo candidato à presidência, mesmo ele sendo escolhido nas prévias, vocês imaginem o tanto de fogo amigo que ele vai receber. E vai ser assim de agora até o final da vida dele pública. Ele só acumula inimigos. A gente não vê, infelizmente, o João Dória angariando aliados, mas acumulando inimigos. O Rodrigo Maia foi pro lado dele. Rodrigo Maia é um político expressivo, hábil, experiente. Acho que todo mundo que é tucano raiz mesmo, que tem a ver com a social-democracia, ele tá meio contra o Dória. Porque aquele negócio de fazer chapa Bolsodória, aquilo custou. O Leite também fez, né? O Leite também fez campanha pro Bolsonaro. Não fez camiseta, mas fez campanha. A diferença é que quem colocou o Dória na política foi o Alckmin. Então, assim, ele não podia ter feito aquilo contra o Alckmin. Então, você acha que pesa aí um certo ranço aí dos mais velhos do partido, é isso? Não tenho dúvida, porque assim, o brasileiro gosta até de ver a traição, mas ele não perdoa o traidor. Imagina o Alckmin, se for efetivado vice, né, candidato do Lula, que é uma das pautas discutíveis, ele vai lá e vai dar uma banana pro Dória. Se eventualmente essa chapa aí, Lula-Alckmin, deslancha em algum nível. Lembrando que essa chapa, ela só acontece com o Alckmin fora do PSDB, né? Sim, ele claro. Sairia do PSDB. Nós estamos falando de um partido que tem 33 deputados federais, tem 7 senadores, 3 governadores, tem 519 prefeitos e já foi o partido que presidiu o Brasil por 2 mandatos seguidos. Então, é óbvio que existe uma importância, uma relevância, apesar desse fiasco que foi aí, as prévias que não aconteceram ainda, nós estamos falando de um partido que tem sua importância histórica, tem uma relevância e que os outros partidos estão esperando uma definição. O PSD do Kassab quer saber quem vai ser o indicado dos tucanos. Sei não, viu? Eu acho que o pessoal já abriu mão do PSDB já há algum tempo. Isso que eu ia PSDB falar, hoje... o PSDB hoje é um repartido, Aldrin. É terrível, porque você tem... Já faz muito tempo que o PSDB não ganha nada. E por que ele não ganha nada? Porque ficam brigando. Você tem a turma do Aécio, a turma do Serra e a turma do Alckmin. E as 3 turmas ficam brigando. Aí não tem unidade. Então, assim, o pessoal critica o PT, e como eu também critico o PT, mas os caras são, vamos dizer assim, eles são que nem seita. Quando o Lula fala, todo mundo corre. No PSDB você não tem essa figura. Quem que é o nome maior? É o Fernando Henrique. Mas o Fernando Henrique ele não é unânime. O Alckmin e o Serra, por exemplo, eles ignoram o Fernando Henrique. E nem tá no jogo, né? O Fernando Henrique, diferente do Lula, de um personagem da liderança, da envergadura de um presidente como Lula. Pois é, apesar de ter sido o melhor presidente que eu considero já empossado, mas com uma série de erros, e que vamos deixar bem claro, um deles foi o de ter aprovado a reeleição, que eu acho que é o maior de todos. Ele não tem o respeito como ele deveria ter
do PSDB. A coisa mais fácil do planeta seria o PSDB sair com uma campanha presidente e falar que iria fazer o Plano Real 2. Mas ninguém quer fazer isso porque estaria defendendo o Fernando Henrique. O PSDB chegou a ser uma das principais bancadas da Câmara Legislativa. Hoje é uma das bancadas médias, eu não lembro de cabeça exatamente qual oposição que ocupa, mas está muito abaixo de um partido como o PSL, que não era nada, e se tornou um partido imenso dentro da Casa Legislativa em decorrência da eleição do Bolsonaro. O PP já é maior do que o PSDB. Outros partidos hoje ocupam um protagonismo que o PSDB teve há alguns anos. E como o Vitorino falou, a gente nem sabe se o PSDB terá a capacidade de lançar um candidato forte para disputar um governo federal, como teve no passado. O PSDB não tem hoje um nome capaz de despertar uma empatia do eleitorado num volume que chega a um segundo turno. Mas isso é a culpa do próprio PSDB. Né? É um partido que tinha tudo para ser um grande partido, primeiro que ele surge de uma ruptura com o MDB, né? Teve a briga do Covas ali com o pessoal, com o Quercia, aí nasce o PSDB. E ele ficou grande, mas meio que ele não tem conexão com a rua. Ele não fala o que as pessoas querem ouvir, do que as pessoas estão falando. Tucano passou a ser um negócio que ele quer falar de taxa de não sei o que lá, de crescimento exponencial. E as pessoas querem emprego. Entendeu? Assim, o PSDB ficou um pouco desconectado. E é uma pena, porque eu já fui da juventude do PSDB na minha juventude. Uma das coisas que me fez sair do partido foi isso. Foi essa falta de conectividade entre o que é partido e o que é gente. O que as pessoas estão precisando. E aí, Vitorino, eu acho que cabe lembrar, posso comentar mais uma coisa, Alden, que eu vou falando aqui igual um papagaio. Claro, pode falar. Então, e pegando esse gancho aqui do Vitorino, você vê os dois deputados hoje por São Paulo que são mais populares são a Joyce Hasselmann, que migrou para o PSDB agora, que tem ainda uma conexão com o próprio eleitorado, e o Alexandre Frota, que também Meu Deus. não são tucanos raízes. Eu sei o que você está falando. Você está falando de ideais que foram construídos na década passada, sobretudo na década de 90 e tudo mais. Você está falando isso. Esse PSDB não existe mais, né? Esse PSDB não. Agora é o Partido Social do Dória brasileiro. Olha, cara, eu acho o seguinte, o PSDB, se quer ter alguma chance de sobreviver, depois de todo esse imbróglio, eu tô com o Arthur Virgílio. Tá tão evidente que o Aécio Neves está manobrando para colocar o seu candidato ali como indicado à presidência da República, que é o Leite, que eu acho que se o PSDB quer ter alguma chance de ter algum futuro, é se o Dória vencer essas prévias. Porque... doido. Eu acho. Tá tão na cara que o Leite vai... Se ele ganhar, ele vai se submeter a um acordo com alguém, ele vai para ser vice de alguém. Ele já disse que não, já fizeram essa pergunta para ele. Mas tá tão na cara que isso pode acontecer. Você mesmo acabou de falar que o Aécio não quer que o PSDB dispute a presidência. Então, cara... mas aí tem um outro negócio, né, Aldrin? Assim, pro PSDB sobreviver, eu tenho que colocar um candidato que não tem nada a ver com o PSDB. Mas foi isso que aconteceu com o Dória indo para a Prefeitura de São Paulo e depois com o Dória indo para o governo. Pois é, ou seja, o PSDB sobreviveu no governo de São Paulo? Sobreviveu. Sobreviveu. Mas a que custo? É difícil, né? Difícil porque o Dória, ele tem que vencer as eleições, ele venceu para prefeito e venceu para o governo do estado, e ao mesmo tempo teve que vencer um monte de velhacos ali no partido, o pessoal das antigas ali que não aceitaram. Não aceita o cara até hoje, né? O Dória é um trombador, né? Ele não sabe negociar, ele não é político.
Não, e outra, ele foi desrespeitoso, não é uma questão só de aceitar. A política não é ciência exata, soma 2 mais 2 aqui dá 4. A política é que nem nuvem, né? Como já diziam, você está de um jeito, você olha, está de outro. E o Dória não foi habilidoso, ele poderia fazer o mesmo caminho que ele fez com outra forma. Era só ele ter continuado na prefeitura, depois ter disputado o governo de estado. Bom. Aí ele usou o partido para querer ser presidente. Isso é muito pesado. E não tem afinidade ideológica, né? O Dória não é social-democrata, pô. Vocês estão de sacanagem comigo. Ele é um realizador. O Dória é um realizador. É isso. Acho que o Bruno Araújo, o presidente do PSDB, deveria vir a público explicar o que aconteceu com o bendito do aplicativo. Tem vários vídeos nas redes sociais, inclusive do deputado Alexandre Frota, em que ele entrevistou pessoas que estavam ali como filiadas ao partido, que não sabiam nem qual era o número, em quem votar. Ele denunciou em vários vídeos que ele postou ao longo do dia de ontem, pessoas que receberam cachê de R$50, lanche, almoço, ônibus para ir votar no Leite. Estavam todas com adesivo do Eduardo Leite. Peraí. Aí vocês chamam aí petista de mortadela, que recebe com mortadela. Tá vendo? E lá no sul, o Eduardo Leite, que é mais limpinho, dá o quê? Pão com presunto? Pão com Ramon? Leite, não, nem leite com achocolatado. Ah, sim. A gente não vai entrar nesse mérito, porque todo mundo sabe que PT e PSDB são primos. Não vem, não. Você quer negar que são tudo parentes ali. É tudo do vizinho de porta, pô. Vocês vão falar que não. PT e PSDB são divididos ali por uma cor. Mas tem a mesma raiz ideológica, são sociais-democratas. E o governo do Lula, por exemplo, você sabe muito bem que você é amiga íntima do Lula. O Lula é um conservador na sua essência. Ele fez um governo progressista. Mas ele mesmo é um conservador. Tá, mas você tá falando isso por quê? Para limpar a barra aí que o PSDB também dá uns pãezinhos com alguma coisa? Ah, tudo bem. Mortadela? Não foi pãozinho. Ele tá desconversando. Não, mas isso aí é o seguinte, se o Novo fizer, ele vai dar. O que eu tô dizendo aqui é irrelevante você dar o pão com mortadela nesses casos. Você pode dar um pão com mortadela, ou no caso novo serão brioches com presunto cru e emmental, mas dará o lanchinho, entendeu? Isso mesmo. Olha, que bom, né? Que dá o lanche. Por um brioche eu voto em quem quiser, viu? A grande verdade.